Os céus estão sempre voltados para a vida daquele que, por intermédio de Jesus, chega até o Pai. Porque na verdade não existe nenhuma outra forma de nós chegarmos a Deus senão por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E Deus tem nos dado ricas oportunidades e oportunidades recorrentes, de forma que o favor de Deus tem chegado sobre a face da terra. Ora, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é o fator pelo qual nós não somos consumidos. E nós somos errantes, nós somos falhos ao extremo. Nós temos mais facilidade em desobedecer, em fazer as escolhas erradas. E uma coisa muito difícil que nós temos, porque a Bíblia fala a respeito de domínio próprio. Isso é importantíssimo que tenhamos domínio próprio. Mas algo que nós muito encontramos dificuldade, e isso nos traz prejuízos e muitas das vezes até irreparáveis, é o fato de nós não sabermos dizer não. Não sabermos dizer não. A exemplo, muitas pessoas, em específico os jovens, têm se perdido porque têm dificuldade em dizer não. Às vezes as pessoas preferem deixar Jesus de lado por ter a seguinte ótica, por ter o seguinte pensamento: não, eu não vou dizer não para o meu amigo, eu não vou dizer não para a minha amiga, eu não vou discordar deles, do meu grupo, do meu ciclo de amizade, porque podem ficar chateados comigo, podem se sentirem ofendidos e podem não entenderem o meu posicionamento. Então Jesus vai entender. Jesus não vai ficar chateado comigo, não vai ficar aborrecido, ele me ama, age de misericórdia. Então depois eu converso com ele, porque e nós acabamos que em relação ao Senhor e outras coisas, em relação ao Senhor e pessoas, nós escolhemos a distância de Deus e próximo das pessoas, justamente pela dificuldade em nós dizermos não. Temos dificuldade em dizermos não para um filho. A dificuldade para dizer não para o filho é imensa, porque o amor, ele está sempre à frente. O carinho, o cuidado, o desejo de fazer feliz muitas das vezes tão precipitado, tão desenfreado, que justamente o fato de nós não conseguirmos, não sermos firmes ao dizermos não, é que se perdem. Porque a princípio nós achamos que estamos contribuindo com eles, estamos agradando eles, e aquilo traz uma falsa, um falso conforto familiar, para que reine aquela suposta paz, aquela paz superficial, para que aquele momento seja um momento quando nós damos um presente e nós nos sacrificamos para presenteá-los, e nós somos conscientes da dificuldade que nós enfrentamos
para alcançar aquele objeto, para alcançar aquele objetivo, para conseguir dar aquele presente, mas à vista de quem recebe, foi tudo muito fácil. Se estragar esse, o papai e a mamãe, eles vão me dar outro. E aí, quando acontece algo, nós falamos, nós reclamamos, nós brigamos, nós criticamos, mas depois, ao pedir, a dificuldade em dizer não continua e nós caímos novamente no erro. No geral e de fato, nós, amados, acabamos, para não desagradar pessoas, no geral da coisa, para não desagradar pessoas, nós acabamos nos afastando de Deus. Diante de hoje, muita ideologia, muita opinião, a sociedade, a mídia querem incutir na mente algo que, por força e por violência, querem descer goela abaixo, me perdoe a expressão. A gente, para não colocar o nosso posicionamento exato, a gente às vezes vai até contra a Bíblia, até contra a palavra, até contra a vontade do Senhor. Nós deixamos o Senhor de lado e nós escolhemos as pessoas. Mas eu vou dizer algo que eu aprendi, você tem consciência que é o certo. Se é para perder, eu perco pessoas, mas não perco o Senhor. Se é para perder, se é para me afastar, eu me afasto de pessoas, mas eu não negocio, mas eu não concordo, porque nunca, se nós olharmos e vermos bem, e alguém perguntar para alguém quanto é 2 vezes 2, todo mundo vai dizer que é 4. Mas se for dito, se for dizido não é 5, e se a grande maioria disser não é 5, vai mudar? Não vai mudar. Então eu não posso ir na concordância, não, realmente é 5, só porque a maior parte dos meus amigos estão dizendo que 2 mais 2 é 5. Não, eu vou insistir, porque esse é o resultado que não pode ser mudado. Então, com essa dificuldade em nós dizermos não, nós enfrentamos muita coisa, mas nós vemos em todo o tempo, a cada raiar do sol, a cada amanhecer, a cada acordar, nós vemos a benevolência, a longanimidade de Deus para com nossas vidas. E o Senhor Deus tem sido tão bom que as chances, as oportunidades estão chovendo de montão para nós. E o tempo está passando, a idade está avançando, os anos estão em uma velocidade imensa, altíssima. Quando nós pensamos que acabamos de comemorar a virada de ano, já estamos chegando no próximo Natal. E quando nós olhamos para a nossa vida e paramos para analisar, nós vemos que o que conseguimos, o que nós adquirimos, quantas perdas nós sofremos por conta exatamente da dificuldade em dizer não. Porque nós olhamos para o próprio Deus e em muitas das vezes Ele vem e nos dá o não. A nossa ideia, o nosso plano, a nossa vontade, ao pedir aquela bênção, aquela vitória, aquela conquista, é algo verdadeiramente 1000% do bem. O céu, ele vai entrar em êxtase, em glória, ele vai se manifestar segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho.
Mas com toda a minha euforia, com toda a minha alegria, com toda a minha certeza de que aquilo é um plano maravilhoso, perfeito, eu peço e ele não me dá. Porque é sabido dele. Ele consegue enxergar, claro, o que a gente não consegue. Que através daquilo, por causa daquilo, e ele me dando o sim, só porque quer me agradar, porque existe a resposta de Deus, a permissiva e a diretiva. Existe aquela direta que o próprio Jesus vem e diz: olha, se vocês pedirem, crendo, né, vocês receberão, se isso casar com a vontade do Pai. Então, diretamente, diligentemente, ele nos dará. Agora, a manifestação da permissiva é que, porque nós insistimos tanto, ele quer nos dar o não. A vontade dele, mas a nossa insistência, e nós aqui argumentamos, e nós aqui pegamos passagens bíblicas na terra, quando oramos e falamos, e ele está querendo dar o não. Mas por conta de que ele vem e nos dar o sim, e o dia de amanhã é totalmente perdido. Você olha o grande exemplo a respeito da parábola do filho pródigo, e você vai ver que com certeza o pai queria dizer não. Por quê? Porque o pai é um homem vivido, experiente, sabia muito bem o que ele havia passado para conseguir adquirir tudo o quanto possuía. Ele queria dizer não para o filho porque sabia que o filho estava, com a pele 1000% banhado no colágeno. E ali a adrenalina, e ali as vontades, os pensamentos, ele sabia. Mas aí a insistência do filho lança sobre ele, da parte do pai, um consentimento permissivo. Quer dizer, ele permitiu, mas ele não queria que o filho fosse, porque ele sabia, melhor dizendo, onde tudo iria dar. E que o filho voltaria com as mãos abanando, sem absolutamente nada. Fora a vergonha, o fracasso, a derrota, a humilhação, porque o filho estava em uma terra, se encontrou em uma terra onde ele, trabalhando, que foi a única coisa que ele conseguiu, trabalhando, cuidando de porcos, desejou comer as alfarrobas, a comida que os porcos comiam. De tanta fome que tinha, o único emprego que conseguiu, porque não tinha estrutura, porque não tinha conhecimento, porque não podia pegar algo melhor. Mas aí ele volta para o Pai. Então, amadas, esta fala de abertura no programa Caminhando com Jesus de hoje é para que você observe bem, porque nós vamos diante de um esforço de nós mesmos para com os nossos, na tentativa, no desejo de agradar, nós vamos querer agradar gregos e... Você está entendendo? Mas no final de tudo, nós, além de fazermos errado, não conseguirmos agradar ambas as partes, ainda vamos ter consequências terríveis. Então, se é para escolher entre um lugar e a casa do Pai, vamos escolher a casa do Pai. Se é para escolher entre pessoas, entre posição social e o Pai, é melhor escolher o Pai. Se é para dizer não, diga não. Diga não, mas não sofra as consequências, porque é sabido de que nós vamos plantar e por conseguinte nós vamos colher. E todo o plantio ele tem como objetividade a colheita, sendo sabido de que a colheita é liberal, o plantio, perdão, é liberal, mas a colheita ela é obrigatória. Nós não teríamos para onde fugir.
E coloco isso para te dizer o seguinte: as oportunidades de Deus têm sido recorrentes sobre as nossas vidas. Não deixe passar. Não deixe passar. Porque se você parar para analisar, nós mudamos tanto a ordem das coisas, que o jovem, primeiro, ele quer se divertir, ele quer sair, e quando o pai ou a mãe critica, fala e briga e cobra e exige e impõe, ou no mínimo tenta impor, a resposta é: eu sou jovem, eu preciso me divertir. A Bíblia vem e diz: olha, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. E tendes vencido o maligno. Mas esta mesma palavra diz o seguinte a nós outros: que é importante nós aproveitarmos o vigor da juventude, porque virão os dias nos quais nós iremos dizer que neles nós não temos contentamento, neles nós não temos prazer. Então a mudança de ordem é que primeiro quer se divertir e depois quer construir. Primeiro quer se divertir e depois quer alcançar, quer trabalhar, mas a dificuldade é terrível, porque compare algo. Compare algo. Quando se pensa em construir e quando se pensa em conforto, quando se há a possibilidade de construir de 2 andares, 3 andares, o pensamento é aquela brisa maravilhosa lá em cima, o atar de uma rede, o armar de uma rede, não sei como fala no teu estado, na tua cidade, e após o alimento, o almoço, você poder desfrutar da natureza nos altos da tua casa e tudo mais. Só que isso tem que ser feito logo, porque a idade virá e ela não mais possibilitará a pessoa de estar subindo e descendo escadas. Então não é o amanhã, é o agora. Amanhã Deus, ele me ofertará novas chances e novas oportunidades, mas se eu pegar agora, eu vou dar mais um exemplo, você que tem o sonho de, digamos, sair da cidade grande, vir para o interior, ou você que já é do interior, que mora na sede do município, tem o desejo de, se retirar um pouco mais para a zona rural, quer ter o seu sítio. Para alguém conseguir, dentro de suas dificuldades, colocar um sítio, uma chácara, montando-a da forma que deseja o seu coração, que sonha, serão precisos anos de trabalho e de investimento. Se for uma pessoa que receba um salário mínimo, a dificuldade ela vai para o alto, tão alto que até é difícil conseguir enxergar. A pessoa está verdadeiramente por fé e não por vista, porque serão muitos anos de investimento. Então, se Deus está me dando a oportunidade agora, e se eu começar agora, a grande chance de eu desfrutar dos momentos tais que almeja a minha alma é enorme. Mas se eu primeiro for levado, impelido, se eu primeiro somente saber dizer sim, e mesmo que eu sofra danos e prejuízos, quando eu cair em minha hora, claro, não é uma variante, uma diferença gritante a respeito de pensamentos de amadurecimento de uma pessoa com 20 anos em comparação a uma pessoa com 40, 50 anos. Porque o ensinamento, porque as informações, sobretudo a escolha que é dada para uma pessoa de 40, 50 anos, é a mesma oportunidade em escolha para o de 20 anos, de 25.
Sim ou não? Então, às vezes nós estamos perdendo tempo, nós queremos colher, e nós, amados, a nível salva-terra, que temos árvores como bacurizeiros, que embora hoje haja toda uma metodologia de plantio para que ele dê cedo, mas dentro do seu natural, o bacurizeiro ele vai dar fruto a partir de 12 anos a 15 anos. De 12 a 15 anos. O conseguir esperar para colher os frutos é algo incerto. Então, o que o homem busca fazer? Ele busca apresentar o aceleramento para que a colheita venha logo. Nós temos o açaí. Existe um aí chamado, que foi modificado, né? O parazinho. Ele começa a dar com pouquíssimo tempo e dá bem baixinho. Bem baixinho, né? Então, qual é a visão do homem? É ele plantar para que ele colha logo. Mas o tardar no plantio, ou seja, nas atitudes, faz com que, por conseguinte, a colheita ela também venha tardar. E é justamente o que Deus não quer que aconteça. Então, por isso, todos os dias Deus nos dá oportunidade, mas nós as desperdiçamos por conta da imensa dificuldade em dizer não. A Bíblia diz que as amizades ruins, elas corrompem os bons costumes. Então, o filho do fulano não é um menino mau, não é um menino ruim, é de uma boa família, de pais que educam, que investem e etc e tal. Mas as pessoas com quem ele passa, com quem ele passou, com quem ele passará a se relacionar, são pessoas que irão fazer convites que o levarão para a área da criminalidade, convites que o levarão para a área dos vícios, convite que levará até mesmo para a morte. Você está entendendo? E por que vai? Justamente por conta do global, no sentido de não saber dizer não. Porque vai ser tomado como fraco, como o medroso, como aquele que é o covarde, e para que ele não fique sendo a chacota e não fique sendo o tema, ele simplesmente vai. Simplesmente vai. Mas não faltou-lhe oportunidade, porque o sol, a chuva, tanto ele nasce quanto ela cai, sobre justos e injustos, sobre bons e sobre maus. Ou seja, a chance de Deus, a oportunidade de Deus, a porta chamada Jesus está aberta. Amém? Como nós sabemos que o programa Caminhando com Jesus tem uma liturgia totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus, eu não vim com o pensamento ou a intenção de falar tal coisa, mas eu penso que o Senhor está falando contigo para dizer-te: apressa-te em tomar as decisões corretas, vigia e busca o domínio próprio e aprende a dizer não. Aprende a dizer não, porque parece que o convite, o conselho do pai, da mãe, dos amigos verdadeiros não servem. Não servem. Quantos já foram embora desta terra sem terem tido a oportunidade de continuar por conta dessa dificuldade em dizer não? Deram sim para o convite que foi feito por Satanás através da boca do enviado dele. Ou eu estou errado, ou é exagero da minha parte. Então, se é para se afastar
Se é para perder pessoas, se é para perder com o mundo e ganhar com Deus, ganhe com Deus. Porque a palavra, ela é clara em tudo quanto fala, e ela diz que aquele que se faz, que se condiciona amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. A pessoa, ela altamente é constituída, ela se constitui inimiga de Deus quando ela se torna, por sua escolha, livre decisão de ser amiga do mundo. E o que é que o mundo vai fazer? Quais são os benefícios que ele trará? Aquelas pessoas que exercem influência, as pessoas dizem, não, mas eu só vou fazer se eu quiser, porque ninguém vai me obrigar. A forma com a qual as pessoas são obrigadas não são com violência, com força. Não há o uso excessivo de força para obrigar alguém a algo. É algo que é manifestado de forma silenciosa, e tanto os de 20, de 25, quanto os de 40 e 50 estão se perdendo. Porque eu posso dizer não, porque eu tenho a minha liberdade de escolha em dizer não. Mas aí, para que eu não entristeça, mas ele vai ficar chateadinho, ela vai ficar magoadinha comigo, e é uma pessoa que esteve comigo no momento difícil da minha vida. Eu quero te dizer uma coisa: as pessoas que estiveram presentes no momento mais difícil ou difíceis da tua vida, você deve a ela ou a elas gratidão, respeito, mas você não é presa à ideologia daquela pessoa, e que você tenha que concordar para que ela não fique aborrecida, entristecida, magoada com você. Não. E outra, quem faz algo e que ajuda, e que porque está presente no momento mais difícil, mas lá na frente cobra por conta disso, não pode nem ser chamado de amigo. Porque o amigo, ele faz sem querer absolutamente nada em troca. Ou é um pensamento louco da minha mente e eu estou errado quanto a isso. Porque se a pessoa faz com interesse, é uma negociata. Aquilo que se apresenta como fala acaba não sendo fala, e sim falácia. Mas Deus, ele tem projetos, e eu falo, queridos, municiado por experiência própria, bagagem de sobra, altamente credenciado para falar a respeito disso. Porque quando você está no pior, que então você já não é mais útil, que você já não consegue mais fornecer, que não há na realidade algum tipo de utilidade ou de levar de conforto para alguém, você é deixado. É como que a laranja que já perdeu todo o sumo, o seu bagaço é jogado fora. Então, às vezes, as pessoas perdem a sua essência, a sua identidade. As pessoas se anulam só com a intenção, mas no final quem perde? Porque todos abandonam. Todos abandonam. Se você chegar em um lugar e se você tiver uma condição, você vai ter amigos de todas as formas, jeitos e maneiras. Aquelas pessoas que nem se sabe onde conseguir uma educação, para quando você desejar sentar já está procurando uma cadeira, mas fica sem dinheiro. Ande com roupas que não são de marcas. Tenha um par de sandálias que um lado é de uma marca, o outro é de outra marca, um lado é de uma cor, outro lado é de outra cor, a alça é de uma e não estarão mais com você. Então, é para ganhar com quem? Com o mundo
ou com Deus. E o Senhor tem nos dado oportunidades extraordinárias. Eu quero já passar para uma leitura da palavra de hoje. O Espírito Santo está nos conduzindo para que assim nós façamos e estejamos a dirigir o programa Caminhando com Jesus de hoje, porque eu entendo muito bem que se faz importante ser iluminado, clareado por Deus, não por mim, porque eu sou um ser insignificante. Quem sou eu? Alguém diz, é o pastor Silvio, mas o que isso significa? Porque dependo de um amor, de uma misericórdia, de um alguém que nem fui eu que escolhi, foi Ele que me escolheu. Então o que eu sou? Então nós estamos aqui para dar seguimento a este trabalho, a esta obra da pregação, da propagação do Evangelho da Paz, porque você é alvo de Deus todos os dias. E o Senhor tem nos trazido, nos colocado por conta de que Ele se preocupa com você, Ele quer levar até você informações, e para que Ele fale de forma mais clara, Ele se materializa usando a nossa voz. E eis-nos aqui. E por conta disso, a palavra que nós vamos ler aqui, eu já vou dar referência e logo passar para a leitura. Mateus, no capítulo de número 9, já lemos o capítulo 4, já lemos no capítulo 8, hoje no capítulo de número 9, e no versículo de número 35, amém? E diz-nos assim a palavra, escute bem. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Por que este conselho? Um Deus que deseja curar, um Deus que tem curado. Um Deus que deseja libertar, um Deus que tem libertado. Traz este aconselhamento para que seja orado, para que seja pedido, para que seja apresentada a prece, o rogo, para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores. Por quê? Porque Ele quer alcançar a grande multidão. Com os seus sonhos, com os seus objetivos, com seus planos, com seus projetos. Ele quer alcançar você. Mas a grande diferença entre o sim e o não, e para quem é dado sim e para quem é dado não, porque a Bíblia diz que nós não temos condição nenhuma de servirmos a dois senhores. Um se sentirá agradado, e o outro será o quê? Agradado também não. Ele será posto ao longe, ele será abandonado, ele será desprezado. Então, diante das minhas escolhas, eu de repente, porque eu já vivi isso, nós estamos deixando de comer o melhor desta terra para sermos a sobra. Nós estamos deixando de sermos o primeiro para sermos o último. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Não faça esta matemática desta forma. Porque a clareza da palavra diz-nos que Ele nos chamou para estarmos em cima e não debaixo, para sermos o primeiro e não o último,
para nós sermos cabeça e não cauda, para que as portas, para que as comportas, para que as janelas dos céus sejam abertas e das tais sejam derramadas bênçãos sem medidas, que delas advirão grande abastança. Então quer dizer, eu estou perante um rei, uma realeza, cujo reino não é deste mundo, que está aqui com um projeto maravilhoso. Mas eu tenho escolhido, e as chances estão sendo dadas todos os dias, mas eu tenho escolhido, porque eu sou impulsionado, porque eu sou pescado e eu me deixo ser pescado. O Deus Criador do céu e da terra, Ele é aquele que deseja com força aleluia. Ele é aquele que deseja com força nos abençoar e mudar a nossa história. Mas existe um inimigo das nossas almas que quer sujigar, que quer aprisionar, que quer nos manter na miséria, queridos. Só abrindo aqui um parênteses, nós já informamos a respeito desta queda de luz terrível que nós temos sofrido aqui e tem atrapalhado muito muito mesmo, né? Não só o programa Caminhando com Jesus, mas toda a programação da claramente dá para perceber. Mas enfim, amados, diante de tão grande sacrifício feito por um Deus que não falha, que não erra, que quer sarar, e nós estamos aqui nesta semana buscando a cura divina. Não existe um lugar tão importante para sermos curados quanto a nossa alma, quanto o nosso entendimento. Porque uma pessoa com o seu entendimento ampliado, liberto, sendo fomentado pelo céu, quem derruba esta pessoa? Qual é a tempestade que tem o poder de fazer com que esta pessoa não existe? Se cumpre a palavra e a pessoa se torna como o monte de Sião que não se abala. Que não se abala, mas permanece para sempre. Nós vamos partir para o momento da oração
Vai que uma dessas interferências a gente nem consiga voltar, né? Enfim, vamos falar com Deus e por mais que haja interferência, nós vamos dar seguimento na oração, pela glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. O Senhor é aquele que deseja ir em tua direção e se manter na tua vida. Mas eu pergunto, existe alguém qualificado tanto quanto ou mais qualificado do que o Senhor para ser o teu amigo, teu confidente, teu conselheiro? Quantas pessoas já enfrentaram a problemática de terem sua vida particular publicada através da boca daquele ou daqueles em quem mais confiava? Quantas pessoas? As pessoas estão perto, desejando o teu trono. As pessoas estão perto, desejando o teu cargo, desejando o teu emprego. As pessoas estão perto. Isso é desde os primórdios, desde o início. Você olha para Lúcifer. Sim ou não? Se sentiu incomodado e queria ser igual a Deus. Você olha para o primeiro homicídio e vê que aconteceu porque não foi suportado por Caim o quanto ele, então, ao invejar, e eram irmãos. Você olha que a feita sobre a vida de José foi a mesma. Por ser diferente, uma estrela que brilhava, um chamado extraordinário de sonhos fora do comum, do normal, do trivial. O que os irmãos de José fizeram? Então observe bem, sobretudo, as pessoas com quem você conversa, o que você conversa, para quem você conta. Porque comumente você conta uma pequena coisa para os que se dizem amigos e elas depois vão sair e você já viveu isso, né? Se deu mal, quebrou a cara literalmente, e até hoje você ainda está de repente tentando, nem juntando, mas tentando juntar os seus pedaços que ficaram espalhados depois de uma punhalada pelas costas. E Jesus o tempo todo se ofertando para ser esse amigo com quem você vai contar, com quem você vai conversar, sendo sabido de que é quem você pode confiar. Ah, mas ele é espírito, eu sou tão fragilizada e eu estou tão vulnerável que eu quero poder receber um abraço de carne de uma pessoa física, de um ser humano, e como assim? São ganhos e perdas. E esse Deus quer sarar a minha vida, a minha alma, a minha mente. Esse Deus, ele quer. Aí há quem pense, não, mas eu vou perder, sabe? Como dizem os jovens, se eu sou jovem, eu tenho é que me divertir. Depois eu penso. Quando vai pensar depois e ver que não do dia para a noite, e quando ele pensar que pode almejar e ver a realização da casa construída lá, do quarto lá em cima, e do vento e da brisa e etc e tal, de repente será o tempo em que ele não conseguirá mais subir as escadas porque as suas pernas não são as mesmas. Seus joelhos já não têm vigor
E enfim, mas o Senhor tem dado a oportunidade, quer curar, transformar, quer. E diante dessas oportunidades eu convido-vos a nós falarmos com o Senhor um momento. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso e amado, a Ti glorificamos, exaltamos e bendizemos. Muitas pessoas estão feridas, estão com enfermidades, mas as tais não são físicas. Pois senão já teriam recorrido à medicina, já teriam ido até um farmacêutico, já teriam ido até, enfim, são decepções, são tristezas, são dores carregadas, são feridas abertas de anos atrás, quando aconteceu algo e essa pessoa não consegue esquecer, não consegue perdoar, não consegue dar seguimento à sua própria vida e está presa no passado. O teu Espírito Santo pode trazer o bálsamo, e é o que eu te peço nesse momento, e te peço, Pai, em nome de Jesus. Pois eu falo contigo, tu que é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Traz deste bálsamo, porque o sofrimento, meu Deus, o sofrimento deixado, meu Pai, por esses acontecimentos terríveis, essa pessoa que viveu já o auge, essa pessoa que já esteve no topo e por conta disso tinha muitos amigos, se encontrou tão só e ainda está se recuperando desta decepção, desta queda, agora que está conseguindo sair do quarto. Traz este bálsamo, traz este óleo chamado óleo de alegria e vem trazer aquilo que todos os dias tu tem trazido à face da terra, a todo ser humano. E essas tuas oportunidades são tão valiosas e são tão misericordiosas que elas são dadas, manifestadas sobre os que creem e até sobre o ateu. Até sobre o ateu, para que venha e passe a crer, para que a pessoa ela volte-se para ti, se arrependa, consiga entender, compreender. Todos os dias tu tem dado esta oportunidade. Agora, claro que existem as pessoas que recorrem a ti, Senhor, existem as pessoas que se aproximam de ti, de repente não com palavras, mas com gemidos. De repente não com palavras, mas com lágrimas. Aleluia. Como nós falamos aqui em um dos programas, Senhor, essa pessoa virá até ti e tu não apresentará condenação a ela, cobrança, porque tu não agirá dizendo: olha, tá vendo, eu te falei, eu te avisei. O Senhor não irá dizer: bem feito,
a culpa é tua, tu procurou, tu achou, coisas neste sentido. Então essa pessoa precisa de ti, e ela reconhece isso. Então essa pessoa volta atrás, reconhece, confessa, e a partir de agora passará a fazer uso, a fazer valer, a dar valor a estas oportunidades que tu tem dado, Senhor. Abençoa com teu poder. Satanás quer matar, como o Senhor Deus mostrou a respeito de uma pessoa, e o Senhor nos tirou o sono, não nos deixou sossegados, porque o inimigo queria ceifar a vida de uma pessoa. A pessoa por si não ia clamar. A pessoa por si, diante da cegueira, diante da dificuldade do dizer não para tantas coisas e tantas pessoas, ela já estava. Mas o Senhor Deus tem levantado trabalhadores nesta seara, para que, na qualidade de sal da terra, intercedamos e estejamos a dar sabor e neutralizando toda a obra do mal. Porque o Senhor traz a afirmativa dizendo-nos que veio para desfazer, Senhor, as obras infrutíferas das trevas. Então que assim seja. Se a pessoa que está acompanhando o programa Caminhando com Jesus pelo rádio, pela live, pelo aplicativo, seja alcançada, seja tocada exatamente agora, pois coloco em tuas mãos, em braços de oração, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que assim seja. Amém, amém e amém, Jesus.